É. Seu pai vai fazer quantos anos esse ano? Ah. Não foi eu que falei. Não, foi eu. Ai, queridos, que bom a gente estar aqui nessa manhã, ver os irmãos aqui, rever um monte de irmão que a gente tinha tempo que a gente não via. Pastor Vinícius falou um negócio que eu acho que a gente nunca deu tanto valor na vida, nas pessoas e na saudade que a gente tem das pessoas, né? O ser humano tem uma tendência grande de arrumar confusão, de brigar, de às vezes discutir por pouca coisa e perder bons momentos com as outras pessoas por causa de pouca coisa. E esse momento de pandemia está nos ensinando muito a gente relevar um monte de coisa, né? Eu não sei se você está na mesma situação que eu, mas eu acho que a pandemia trouxe muita coisa para nós repensarmos a nossa forma de viver. E ela também vem nos ensinar que a igreja do Senhor, ela precisa se mudar. A igreja precisa mudar, ela precisa crescer, ela precisa continuar fazendo o projeto dela, que é levar as boas novas e também o alimento àquele que não tem, igual o pastor Vinícius falou aqui. E eu não sei se você tem esse sentimento, mas parece que a gente está naquele momento que está todo mundo querendo sair, está todo mundo querendo viver de novo, viver aquela vida que a gente tinha comum, né, que a gente tinha costume, quer sair para pescar, entra num barco, vai pescar, né? Hoje a gente tem que, às vezes vai sair para pescar, beleza, mas você tem que preparar um monte de coisa para você viajar. Então assim, muita gente, igual eu, por exemplo, gostava demais de viajar. Minha viagem é Caldas Novas, não sei se a sua é também, mas para mim, a viagem para mim é Caldas Novas. Primeiro porque eu gosto de água quente, segundo porque eu gostava demais de ir para lá. Irmãos, desde que começou a pandemia eu nunca mais pisei lá. E eu fico olhando as fotos, eu acho que de tanto eu olhar na rede social, aparece para mim as ofertas, e eu fico só olhando para a oferta, falando, Deus, traz a vacina. Traz logo uma vacina para o braço da gente, para a gente voltar a ter a nossa vida. E por que eu estou falando sobre tudo isso aqui para você no começo? Deus me incomodou a fazer algo um pouco diferente do que o pastor Vinícius tem feito esses dias. O pastor Vinícius tem pregado aqui para nós positivamente alguns textos, e tem trazido muita vida para nós, e muita reflexão. E Deus me incomodou a falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo, de nós buscarmos quem tem mais fé do que a gente, de nós buscarmos gente que vai nos fazer continuar pensando na vida e não na morte. Porque nesse momento, nós estamos vivenciando um momento onde a gente reúne, quando você chega perto de alguém, parece que a maioria das pessoas tem vontade de falar o sofrimento. Você já observou? E tudo isso está acontecendo porque a televisão, porque os canais de comunicação, de internet, meio que estão bombardeando a gente. Está bombardeando o ser humano. Tem gente mais estressada dentro de casa, trancado, do que próprio medo de morrer de Covid. Vocês concordam comigo? Teve um certo momento, então, que a gente ficou tão doido que a gente olhava para a porta da rua e falava assim, se eu sair eu vou morrer. Né? E a gente vai aprendendo a conviver com esse negócio. A conviver sempre de forma correta, igualzinho o pastor Vinícius falou. Se você é cristão e eu sou cristão, nós temos que dar testemunho. Então a gente precisa fazer o que é certo. O certo é andar de máscara, o certo é usar álcool gel, o certo é sair, você pode até fazer os seus passeios, mas sempre preservando a vida do outro que está perto de você. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E tem alguns textos na Bíblia que nos ensinam sobre isso. Eu vou trazer algumas coisas aqui, falar rapidamente para os irmãos. Em Marcos capítulo 5, pega a sua Bíblia e abre no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 35 a 43. Eu vou falar um pouquinho sobre essa busca de fé e da esperança e do jeito que as pessoas são, de gente que a gente tem que colar, de gente que a gente tem que ficar perto nesse momento, que seja virtual, mas que tem que ser um jeito de a gente fazer, mas para que nós possamos alimentar a nossa fé e viver essa vida louca do jeito que está. Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43. Diz assim, na minha versão aqui.
Estando ele ainda falando, chegando alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não tema, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteando. E entrando, disse-lhes: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Versículo 40. E riram dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe e a menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Versículo 42. E logo a menina se levantou, e andava, pois, já tinha 12 anos, e assombravam-se com o grande espanto, e mandando-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Bom, aqui a gente vê claramente, nós vemos claramente um estilo de pessoa que, igual Jairo, que estava cercado de gente que já tinha costume de viver com ele. De gente que estava dentro da casa. A gente tem, por exemplo, algumas pessoas que conhecem tanta gente que sabe até no jeito do olhar como nós estamos. E ali, provavelmente naquele momento, como a casa dela estava cheia, tinha um monte de gente perto dele que convivia com Jairo, sabia da forma que ele vivia e da forma que ele acreditava nas coisas. Só que aquelas pessoas já estavam olhando para aquele momento, desenganando aquela menina, falando: ela morreu, ela não vive mais, o Senhor demorou, Jesus demorou a chegar, então ela está morta. E muitas pessoas, muitas vezes, lidam com a morte, igual o pastor Vinícius falou aqui. Tem gente que às vezes deseja morrer, porque acha que a vida está em muito sofrimento. E nesse momento, é um momento onde a gente precisa ter muita resiliência e aprender a conviver e buscar o Senhor, para que a gente tenha força para continuar a nossa caminhada. Para que a gente olhe para as coisas, não com olhar carnal, como as pessoas. Som, aí. Então a gente precisa olhar para as coisas com um olhar espiritual. E aí olhar com o olhar espiritual no momento que nós estamos vivendo é difícil. E se Deus virasse para você agora e falasse assim: ó, aqueles sonhos que você tinha, que estavam dentro de você, que morreram, eu estou ressuscitando nessa manhã. Eu estou entregando para você nessa manhã aquilo que você achava que você podia, que você acha que não pode mais. Se Deus virasse para você hoje, como Jesus fez com Jairo, e falasse assim: fica calmo, você apenas precisa crer. E se nessa manhã Deus virasse para você, olhasse dentro dos seus olhos e falasse para você assim: ó, você só precisa crer. Você ia olhar com o olhar de esperança, o olhar onde você enxergaria a mão de Deus, ou você ia continuar olhando para a dificuldade, falando assim: não deu certo porque não era para dar. Não deu certo porque as coisas estão desse jeito, porque realmente é muito difícil. Só eu sei minha vida de luta. Tem gente que se põe numa situação tão difícil de luta, que acha que a vida dele, que ele é um Rambo. Ele é o Rambo da luta, que ele vive na batalha. E aí a gente pega e olha para as batalhas e não vê o Deus que permite a batalha, que é aquele que cuida de tudo, que deixa tudo acontecer. Deus, na infinita grandeza dele, Ele pode simplesmente, da noite para o dia, estralar um dedo, acontecer um milagre, um cientista descobrir um tratamento de cura 100% eficaz, as vacinas chegarem simplesmente de aviões fechados e todo mundo começar a vacinar, e de repente você vê a pandemia simplesmente cessar. E a gente olha para isso e fala: será que isso é possível? Porque quando você vai ver a televisão fala assim: ó, apenas tantos por cento vacinado, e a vacina está atrasada. E um monte de gente morrendo. Chegamos a milhares e milhares de pessoas mortas. Mais um lugar teve... Irmãos, esses dias eu estava dentro de casa, já depois de um ano,
Tem mais de ano que estou trancado, meu trabalho está totalmente remoto. E eu estava ouvindo televisão e eu emendei um jornal no outro. Quando terminou o segundo jornal, eu comecei a passar mal. Eu estava sentindo falta de ar. Falei, gente, tem um trem estranho comigo. Parece que eu estou sentindo um negócio estranho aqui dentro. E aí eu respirava, eu fazia assim, ó. Falei assim, parece que não está chegando no final. Está faltando um pouquinho de oxigênio aqui dentro, parece que o negócio não está indo. Nós, quando convivemos com pessoas, convivemos com gente negativa, com gente que só sabe falar o mal, que só sabe pisar e falar mal do outro, e reclamar da vida, nós temos uma tendência de viver a nossa vida igual a hiena, reclamando da vida, e achando que nós merecemos essa dificuldade. Mas aqui Jairo mostrou para nós, que quando que Jesus olha para ele e fala assim, apenas creia. Ele mostrou para nós um princípio, que nós só precisamos crer, que se eu e você estamos aqui e vivos, é porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. E o propósito de Deus vai se cumprir até o último minuto na sua vida e não vai depender de palavra de ninguém. Não vai depender de palavra de homem, não vai depender de palavra de pastor, não vai depender de palavra nenhuma. Vai depender da vontade de Deus que já foi escrita. Se o seu nome foi escrito no livro da vida, já está escrito tudo o que vai acontecer com você e comigo. E aí a nossa dificuldade, nós vamos viver com as atitudes e os passos que nós vamos dar. Porque o que nos faz diferenciar das coisas é a forma que a gente vive a vida. É a forma que nós tomamos atitude das coisas. Quando você fala, eu vou fazer alguma coisa, e você faz, quando você termina de fazer, você se sente, parece que satisfeito que você conseguiu. Eu vendo alguns meninos pedalando, a turma mostrando pedalando, você vê lá assim os mapinhas deles, 77 quilômetros, 55 quilômetros, você vê aquilo lá, você fala assim, gente, isso não é normal não. Realmente não é uma coisa normal. Mas quando eles começaram a pedalar, eles falaram para eles mesmos, nós vamos conseguir fazer. A tal da, já até sei onde eu tenho que ir, quando eu arrumar uma bicicleta emprestada, eu vou com eles, o tal da subida da coxinha. Que eu já ouvi falar que é a subida da morte. Que todo mundo quando chega filma. E não é só os meninos da igreja nela, não. Ixi, já tem outra pior, vixe. Já tem outra pior, já tem o Power Rangers já. Olha para você ver como é que o negócio é. Os meus colegas de trabalho, eu tenho amigos que pedalavam há 2 anos atrás. E os caras hoje postam 110 quilômetros, 127 quilômetros, pega a bicicleta, levanta. Aí eu falo, mas não é possível, depois de 127 quilômetros, o cara levantar uma bicicleta, é o fim do mundo isso, cara. Como é que tem força para fazer isso? Você sabe por quê? Porque quando o ser humano fala que ele vai fazer, ele faz. Se você falar que você vai fazer a faculdade, você vai fazer a faculdade, vai terminar a faculdade. Se você falar que você vai estudar, que você vai fazer, você vai fazer. Se você falar, eu vou trocar de carro, independente da dificuldade agora, nossa, mas eu estou passando um aperto terrível. Mas se você falar que você vai fazer e começar a dar passos de fé, você vai chegar até o carro que você quer. Até aquilo que você falou que você vai fazer. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando ele acredita, quando ele crê numa coisa, ninguém segura ele, a não ser a vontade de Deus. Agora você pôs no seu coração, você vai buscar o Senhor, vai atrás das coisas e começa a fazer, naturalmente as coisas vão vindo. Vai demorar? A gente não sabe, porque a vontade de Deus ela é a vontade dele, da hora dele. Igual aconteceu aqui, a filha de Jairo estava morta. Ele podia ter ido antes, quando foram chamar ele podia ter muito bem ter ido lá naquele momento e simplesmente acordado aquela menina como ele fez. Só que Jesus tinha outros milagres a fazer, outros propósitos a cumprir, e o momento perfeito de Deus tinha que acontecer. Sabe para quê? Provavelmente para essa família aqui olhar com fé e ver que as coisas iam mudar, porque Deus estava no controle e Jesus tinha tudo sob controle. E aí acontece com ela esse milagre. Igual pode acontecer comigo e com você um milagre assim, ó. Aí eu te pergunto, você tem andado perto de pessoas que estão falando para você que vai dar certo? Você tem andado perto de pessoas que estão falando para você, continua crendo, creia.
Busca o Senhor. Ou você está andando perto de gente que está só murmurando e reclamando. Nossa, está tudo fechado. Nossas lojas estão tudo quebrando. Meu Deus do céu, misericórdia, o trem está acontecendo. Mas desse jeito, irmão, desse jeito quebra até a perna sua daqui a pouco. Aí. Daqui a pouco vai para o saco você junto. Então, nós não podemos nos entregar. Repete comigo, eu não posso entregar a minha vida em razões naturais, mas eu preciso entregar a minha vida para Deus, com atitude de fé, crendo que Deus pode mudar todas as circunstâncias. Você crê mesmo que Deus pode mudar? Então eu quero te falar que Jesus pode simplesmente da noite para o dia, com estralar de dedos, mudar tudo. E o pastor Vinícius leu no começo aqui hoje, o Salmo 1, do versículo 1 ao 3, fala assim: bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Sai de perto de quem fica falando mal, sai de perto de quem fica murmurando e reclamando, sabe? As hienas, vainhaca, sai de perto. Busca gente que está falando para você, vai dar certo. Busca gente que ora junto com você, que dentro da sua empresa, que está lá junto com você, pega na sua mão e ora junto com você. E se você é dono do negócio, olhe com fé para as coisas e fala: Senhor, eu sei que as coisas podem romper, que com a vontade do Senhor as coisas podem acontecer. E ele continua: antes tenha o teu prazer na lei do Senhor, porque é a lei do Senhor na nossa mente é que vai revitalizar a nossa forma de viver. Não é a vontade, porque a gente pode até viver com fé, irmãos, porque eu sou muito empolgado. Eu vejo as coisas acontecendo, e às vezes as coisas muito, muito terríveis acontecendo perto de mim, igual no meu trabalho, por exemplo. Por ser empresa particular, demite não sei quantos mil, demite não sei quem, e eu fico assim, ó, calma gente, porque quem fica apavorado, né? Fica igual boi, achando que vai para o confinamento. E eu falo: calma gente, calma, vai dar certo, calma gente. Aí nós mudamos, pegamos um produto difícil, o negócio não vai. E aí eu peguei e falei para os meninos assim, ó, falei: nós precisamos orar. Aí o povo falou: o quê? Falei: se a gente não orar, esse negócio não vai não. No normal, ia lá, eu não tenho só crente, eu tinha um colega crente, os outros dois eram católicos. Aí eles olharam para mim e falaram assim: mas como assim? Se a gente não orar, esse negócio não vai andar. Aí os meninos: como assim? Isso foi em janeiro. Aí nós começamos a orar, irmãos, o trem não vinha de jeito nenhum, não melhorava de jeito nenhum. E vi os resultados, eu falava: Jesus amado, esse trem tá me deixando nervoso. O negócio não vai, a gente não está tendo como ir presencial, então tem que ser na base da fé, né? Você trabalha remoto e vai pedindo, e nada do negócio acontecer. Moral da história: quando foi no mês de abril, a empresa vai e demite mais um monte de novo. Na hora que veio a demissão, eu falei: meu Deus do céu, esse não vai para frente. Sabe o que aconteceu, irmãos? Lá nos cargos aonde cuidam do produto, as pessoas que cuidam do marketing, que cuidam da parte da estratégia do produto, tiraram todo mundo, levou todo mundo para outra divisão, trouxeram os melhores da companhia para a divisão. Esses melhores cabeças pensantes da companhia vieram para cuidar desse produto que não vende de jeito nenhum. Em menos de 20 dias que eles estão lá, tudo está mudando. Está acontecendo um ciclo de mudança. E a gente percebe claramente que as coisas parece que agora a coisa vai andar. Aí eu te pergunto: foi pela vontade minha ou foi pela nossa oração? Foi porque nós acreditamos e nós olhamos e a gente chegou e a gente falou: eu creio que isso pode acontecer. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A sua vida será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e qual dá o fruto no seu tempo. E aqui que está a grande situação: é no tempo de Deus, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Ah, mas eu estou num momento de pandemia. A Bíblia está dizendo para você que tudo o que você fizer prosperará. Você vai crer na palavra e naquilo que Deus está te falando, ou você vai crer no que o homem está te cantando? É a forma de viver e de ver que nós vamos fazer a nossa vida chegar, e nós vamos cumprir o propósito. Pode ser na dificuldade, no cansaço, no quase morrendo, ou pode ser na esperança e na fé, olhando: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu creio que pode acontecer. Eu creio no milagre. E assim as coisas acontecendo e rompendo. Em Marcos 10, do 48 ao 52, também tem um outro ensinamento para nós aqui, muito precioso e parecido com o que nós estamos lendo. Marcos 10, também do 48 ao 52, fala assim: e muitos o repreendiam,
para que se calasse. Mas ele clamava cada dia mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. O chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando assim a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, olhou para ele e falou: olha só, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista novamente. E disse-lhe Jesus: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo seu caminho. Olha só, ele estava numa dificuldade, com um monte de gente falando para ele. Provavelmente falou: não adianta você ficar gritando, olha o tanto de gente aqui. Você acha que Jesus vai te ouvir? A gente às vezes acha que nós estamos no nosso mundinho, que Jesus não está ouvindo a nossa oração. Às vezes, por causa do momento que a gente fica clamando e as coisas não acontecem, a gente joga a culpa em Deus, joga a culpa nas coisas e fala: Deus não está me ouvindo mais. Eu quero te falar, cada lágrima que você derrama, ele vê. Cada oração que você faz, mesmo que em espírito, porque a Bíblia diz que mesmo em espírito ele está ouvindo. Às vezes a gente não tem força para abrir a boca para orar. A gente perde a força de abrir a boca para orar. Mas Deus está ouvindo o nosso coração. Deus está ouvindo o nosso clamor por dentro de a gente lá borbulhando. E Deus está lá ouvindo e está simplesmente falando assim, muitas vezes: calma, meu filho, na hora certa as coisas vão acontecer. Calma, meu filho, não é essa a minha vontade para você, mas a minha vontade, ela é melhor do que a sua. Espera que as coisas vão acontecer do meu jeito. Porque se a gente crê que Deus cuida de nós, que a nossa vida é do Senhor, e que é o Senhor que cuida da nossa vida, então, irmãos, nós precisamos olhar para a vida totalmente diferente do que nós estamos vendo. Calar a boca do inimigo com a nossa fé em todas as circunstâncias. Ah, mas parece que as coisas não estão rompendo, e eu estou orando e estou buscando, e parece que Deus não está me ouvindo, e Deus está simplesmente olhando para nós e rindo, assim, com aquele... Eu vejo, a minha forma de ver Jesus é desse jeito, é olhando para a gente e rindo, e falando assim: eu vejo tudo isso que está acontecendo, eu sei exatamente de toda a dificuldade que todo mundo vai passar, e sei exatamente de onde você vai, para onde as coisas vão acontecer. Então tem de bom ânimo, olhe para o Senhor e faça como esse cego. Não ouça a palavra daqueles que estão querendo, muitas vezes, frustrar os sonhos de Deus na sua vida. E aqui a gente precisa fazer o que o pastor Vinícius falou: tomar muito cuidado com o que a gente anda. Diz-me com quem andas que direi quem tu és, né? Minha mãe falava que isso era da Bíblia, né? Berenice 1, versículo 1, tadinho. Mas faz sentido. Faz sentido. Porque com quem você anda, é com quem você vai aparecer. Com quem você anda, é a forma que você vai lidar a sua vida. Se você anda com crente, provavelmente seu dialeto vai ser de crente. Se você anda com ímpio que xinga, provavelmente, sem querer, você vai começar a xingar. O que é isso? Se você não alimentar sua mente, renovar sua mente com a palavra de Deus, você vai começar a repetir as coisas que aquela pessoa está falando. E você vai olhar para ela e não vai enxergar, muitas vezes, tudo que você está passando. Aí você fala: você não sabe o medo que eu estou passando, o medo de morrer. Irmãos, eu confesso para vocês também que eu morro de medo de morrer. Pastor Vinícius, quando fala aqui, quem tem medo de morrer? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Foi porque, gente, é bom demais viver. Para que eu vou ficar com vontade de morrer e vou ficar com... lógico que eu tenho medo de morrer. Você acha que eu sou bobo? Senão eu estava igual doido andando na rua sem máscara aí, fazendo trem errado. Mas eu também tenho medo de morrer, igual você. Irmãos, mas eu quero te falar, Jesus tem que ser maior na nossa vida. A esperança tem que ser maior na nossa vida do que a palavra e as coisas que os homens estão dizendo. E nós, como cristãos, precisamos orar para quem está na frente das coisas, tomando conta. Ao invés da gente ficar jogando pedra, eu não aguento. Estava falando isso aqui agorinha para o Jorge, aqui para os meninos. Estava aqui com os meninos conversando e falando para eles: eu não aguento mais essa política de esquerda e de direita, ficar puxando para um lado e para o outro e brigando, e rede social, e gente confusão. Irmãos, não é isso que vai dar o fim à pandemia. Não é isso que vai mudar as coisas. Não é a política, mas é aquele que cuida do político.
aquele que sustenta o político, ou se ele não é aquele que vive a vida de Deus, mesmo assim a vontade de Deus vai acontecer na vida dele, porque Deus manda em tudo, Ele é soberano a tudo. Então a gente não tem que ficar brigando, puxando para um lado e para o outro, mas a gente precisa crer e acreditar e orar para quem está à frente, para falar assim, ó, pelo amor de Deus, Deus, usa esse mal acabado. Se a pedra fala, faz esse homem fazer alguma coisa, né? Porque a gente vai ficando numa situação que a gente começa a ficar assim, meio sem paciência. E você precisa crer que Jesus pode simplesmente mudar todas as coisas, as circunstâncias nesse momento, como aconteceu com esse homem. Deus falou, a tua fé te curou. Vá, meu filho. Se você crê que Deus pode mudar, que Deus pode curar, Deus pode sim curar. A sua oração Deus pode ouvir sim. O seu clamor Deus pode ouvir a sua oração. E simplesmente aquela pessoa que está lá enferma, simplesmente aconteceu um milagre e ela ser curada. Igual a gente vê coisas acontecendo assim, que o homem desengana, que a coisa não acontece, parece que não vai, o remédio não funciona, e de repente do nada a pessoa pega e melhora. Aqui na igreja nós temos grupos, e no grupo de oração a gente põe sempre o nome das pessoas. E por que a gente põe o nome lá? Porque a gente crê, porque as pessoas se reunindo em oração, o milagre pode acontecer. E nós precisamos crer nisso e orar para que o milagre aconteça na vida de todas as pessoas e que possa se cumprir. Portanto, olhemos para as coisas com o olhar divino, com o olhar de Cristo. Olhemos para as coisas com o olhar de fé. Olhemos com um olhar de esperança, que as coisas irão romper e que as coisas irão acontecer. 1 Samuel 17:33 fala assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Davi chegou ali com fé, e naquele momento o gigante filisteu, como a Bíblia diz, né? Eu lembro da música, toda vez que eu falo isso, eu lembro da música. E aí, quando ele fala essa situação, que ele joga essa situação, ele está criticando, do rei Saul. Ele está rindo, do reino de todos, de todos que estavam ali. Ele começa a rir da cara deles e fala assim: manda alguém que pode vir lutar contra mim. Aí vem um pequenininho, franzininho, que comparado com ele, irmãos, 3,80 não dá, né? Fala que é 3,88, né? Em algumas versões fala que ele tinha quase 3 metros, isso. Então um gigante pega de frente para uma criança, né? Praticamente, que chega ali e fala assim: opa, peraí, pode deixar que eu derrubo ele. A pessoa tem tanta fé que ela pode derrubar, ela tem tanta fé que ela pode resolver o problema, que ela por fé se joga. Então, nesse momento, Davi nos mostra uma direção, uma forma de fazer. Se joga em fé nas coisas. Se joga em fé. E se jogar em fé, só tem um jeito: em jejum e oração e leitura. Não é abrindo a boca e falando. Não é falando que nós vamos fazer e não tomar atitude. Que tem um monte de gente que fala, mas não tem atitude. E a atitude nesse momento é quem vai fazer com que a fé que ele está falando venha acontecer alguma coisa. E Davi simplesmente chega a Saul e vira para ele e fala assim: me deixa eu ir. Davi teve que ir ao rei e falar para ele: por favor, me deixa eu ir, porque ele precisava da autorização dele. Mas nem o rei acreditava nele. O próprio rei estava rindo dele, falando: você é doido? Você vai fazer como? Você vai lutar contra um gigante desse? E Davi chegou e falou assim: deixa eu ir. Diante do rei, o rei vira para ele e fala: quer saber de uma coisa? Vai lá. Por muitas vezes eu li esse texto e eu comecei a pensar algumas coisas. Imagina para o Saul, enquanto o gigante ria do exército e ficava pegando no pé, ninguém se levantava e tinha coragem de ir lá lutar contra ele. Aí aparece um franzininho pequenininho e fala: não, eu quero lutar contra ele. Ele pega e fala assim: a única chance que eu tenho de não passar vergonha, apesar de que eu acho que eu vou passar vergonha, é mandar Davi, porque não tinha ninguém para fazer. Seja você aquela pessoa que tenha a vontade de fazer. Seja você a pessoa que tenha a vontade e a fé de tomar um passo de fé nas coisas da sua vida. De olhar para as circunstâncias e enxergar além daquilo que está vindo.
Eu passei um ano, mais de um ano e 2 meses, foi um ano de faculdade, um ano fazendo online. Irmãos, estudar matemática online, eu vou falar um negócio para vocês. Aqui quem gosta de matemática que levanta a mão? Levanta bem alto, deixa eu ver. Ainda tem uns que gostam de matemática aqui, ó. É um trem mais difícil do mundo, é alguém levantar a mão e falar que gosta de matemática. Porque é um negócio difícil. E aí, o negócio online, parece que o negócio apertou e ainda ficou no modo hard. Eu falei, agora pronto, agora é o modo hard. Como é que nós vamos fazer isso? E era matemática financeira, era estatística, eram umas coisinhas bem legais, assim, tranquila de fazer. E aquele monte de exercício e tal. Irmãos, eu falei, pera um pouquinho. Só tem um jeito de arriscar. Aproveitar a internet e fazer. Peguei o YouTube, comecei a colocar, aprendendo estatística. Tinha dia que dava vontade de chorar. Era 2 horas ouvindo gente diferente falando e parece que não ouvia nada, não entendia nada. Mas tinha dia que eu ouvia um negócio e falava assim, parece que esse negócio entrou, eu voltava de novo. Aí eu ia lá assistir, aí pegava os exercícios, eu fazia e resolvia. Quando você toma passos de fé, que você não olha para a dificuldade, mas você olha para as coisas com o olhar de Cristo, o propósito e as coisas de Deus parece que começam a desatar os nós e as coisas começam a romper. Igual você que é dono de comércio e que está vendo, fecha tudo, abre tudo, fecha tudo, abre tudo. Você precisa ter muita fé nesse momento. E muita coragem de olhar para as coisas e falar assim, ó, eu sei que pode romper. Eu sei que vai acontecer. E olhar para as coisas e falar, eu sei que as coisas vão romper. Irmãos, ó, eu já vi demais. Igreja orando na parede, botando a mão na parede e orando. Falei, Deus, amplia, abre a porta, faz a parede aumentar, faz a igreja aumentar, faz isso, faz aquilo. Estava vindo para cá, vendo umas igrejas com as paredes quebradas, dobrando de tamanho. Quando a gente vê isso, ao invés da gente olhar com um olhar natural, a gente tem que olhar com um olhar espiritual. Graças a Deus, porque vem mais gente, porque vem mais evangelho. Por mais que seja aquilo que a gente não entende, o Senhor Jesus pode fazer as coisas. Eu lembro lá do prédio do pastor Vinícius, lá na igreja na avenida principal, que tinha um pilar no meio da igreja. E a gente ia pregar, você tinha que pregar de lado. Lembra disso? Eram 3, né? Você ficava era de lado na igreja. E a gente ia lá e olhava aqui e falava, meu Deus, mas não é possível. E falava, como que pode? Só que com o olhar de fé, as coisas vão rompendo. Quando ele veio olhar esse prédio aqui, ele falou, tem um galpão muito maior em tal lugar assim. Que dia que nós íamos imaginar que a gente ia ter que ter um espaço maior, aonde os irmãos pudessem vir congregar, que tivesse um lugar que comportasse a igreja, que as pessoas não passassem risco. Será que Deus já não sabia que isso ia acontecer lá atrás? E que por fé, pela oração, ele não tinha alguma coisa que fazer? E romper? Quando a gente começa a olhar com os olhos espirituais e crer que as coisas podem acontecer, aí a gente começa a enxergar que tudo passa pelo propósito de Deus. E Deus sabe exatamente do que precisamos fazer para cumprir. Então, com a aplicação de tudo isso que eu falei para vocês, para a gente encerrar, pegue as pessoas que têm princípios e cole nelas. Pegue as pessoas que têm fé, que oram, que buscam a Deus e cole nelas. Como é que eu vou colar, irmãos? É no telefone, é na oração, é no vídeo, do jeito que for. Mas cole nelas. Colem nelas, porque são essas pessoas que vão ajudar você a alimentar, nesse momento, a sua fé, para você continuar a sua caminhada de fé. Siga e olhe para quem é exemplo. Não olhe para as pessoas que não são exemplo. Porque hoje nós temos uma dificuldade grande, que a internet ela fica jogando na cabeça da gente algumas coisas, e faz a gente olhar para as pessoas com um olhar diferente. Nossa, mas aquela pessoa é tão boazinha. Se aquela pessoa não tem Jesus e não tem princípio, ela não serve de exemplo para você nem para mim. A gente tem que olhar para ela, até achar que ela é boazinha, mas falar, Deus, convence aquela pessoa de Cristo, porque senão ela vai para o inferno. E é isso que eu estou aqui falando para vocês, porque se você ficar perto daquele que se diz bonzinho, mas que na verdade fica sendo usado para te tirar da fé,
para te tirar dos caminhos do Senhor, essa pessoa é maligna. Aí eu pego e falo um negócio aqui, depois de falar tanta coisa boa, vem falar uma situação dessa, mas isso aqui é para alertar você, irmãos, e me alertar. Cuidado com o diálogo de quem fala mal da igreja, de quem fala mal de pastor, quem fala mal das... Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas geralmente são usadas para minar a nossa fé e tirar nós a esperança daquilo que nós temos, igual a gente viu que aconteceu com Jairo, que aconteceu com todos aqui, e a gente precisa olhar com esse olhar. Você é 100% responsável por sua vida. Que é isso, Arthur? Mas você não falou que não é a vontade de Deus? Você é 100% responsável pelos passos que você dá na sua vida. Não é o pastor, não é o homem de Deus, não é a palavra de A e B ou C que vai fazer você continuar a sua caminhada de fé. Você é quem toma a decisão para onde vai. Você é 100% responsável pelos passos. Por isso existe um livre-arbítrio. Eu vou dar um passo para cá e vou cair no buraco. Por que você deu o passo? Você deu o passo porque você quis. Você tomou a decisão de dar o passo para o lado direito porque você quis. Você é 100% responsável por sua vida. Para onde você vai e para onde você vai chegar. Por isso a gente precisa alimentar de fé, alimentar de esperança, alimentar o nosso olhar, olhando para as coisas de Deus, lendo a palavra de Deus e falando: Senhor, renova minha mente, renova minha forma de ver as coisas, renova minha forma de viver, renova para que eu possa continuar a minha vida de cristã, fazendo a sua vontade. Aí você começa a colocar Deus no centro e deixar Deus cuidar de tudo. Quer dar os passos 100% corretos? Antes de fazer qualquer coisa, ore primeiro. Antes de tomar qualquer decisão da sua vida, ore primeiro. Tem gente que fala assim: não tome decisão precipitada, né? Não tome decisão nervosa. Não é nervoso não, irmãos. Antes de qualquer coisa, ore para fazer aquilo. E se você não fizer isso, provavelmente você tem uma chance de fazer alguma coisa do seu coração e dar um passo errado para o lado direito e acontecer alguma coisa que demore, atrase aquilo que estava acontecendo, aquele processo na sua vida. Processo cristão na vida do ser humano, queridos, processo de mudança cristã, é quando a palavra de Deus vai entrando dentro da pessoa e a pessoa vai sendo transformada pela palavra. Que a pessoa vai se parecendo com Cristo, porque a palavra de Deus vai entrando nela e vai mudando ela. E aquela pessoa começa a enxergar com um olhar de fé e falar assim: ó, eu acredito que pode acontecer. Nesses dias de desespero que estamos vivendo, eu e você precisamos ser os agentes de fé. Eu e você temos que ser as pessoas que vão levar a fé para quem não tem esperança. Eu e você somos aqueles que vão dentro de casa fazer com que a televisão cale, que a internet cale. E a gente vendo as coisas rompendo e vendo em fé que as coisas podem acontecer do jeito que Deus sempre sonhou. Porque Deus escreveu, queridos. Deus escreveu a minha história, a sua história. A nossa história está escrita. A nossa história já foi escrita e está lá tudo pronto para acontecer. E aí você fala: poxa, mas por que eu errei tanto na minha vida? Por que eu já fiz tanto? Irmãos, eu sou a pessoa que mais errou se brincar nessa vida, de tanta passo errado que eu já dei. Mas quando eu olho para trás, eu não olho com aquele olhar e falo: meu Deus, por que eu não fiz isso? Eu olho para trás para falar assim: se eu errei, provavelmente eu não coloquei na mão de Deus aquilo que tinha que acontecer. Eu fiz com a minha mão. Deus, obrigado pelo menos por o Senhor me dar a chance de continuar tentando. De continuar tentando fazer conforme a vontade que o Senhor tem para mim. Acredite que Jesus pode mudar todas as coisas na sua vida. Acredite que Deus possa fazer um milagre. Acredite que Deus possa fazer você voltar a enxergar as coisas com fé. Tem muita gente morta dentro da igreja, morta espiritualmente, porque as pessoas simplesmente foram lá e cortaram as asas delas, porque o ser humano é mau. E a pessoa vai afundando, aí ela já começa a nem ter coragem mais de orar, ela começa a desacreditar nas coisas.
E eu quero te falar que em Cristo, Cristo pode pegar a circunstância na sua vida, pegar essa podada que você tomou e te levantar de novo e fazer você renascer na fé, fazer a sua esperança voltar em fé, fazer as coisas se cumprirem na sua vida. Tem tanta coisa que a gente tem para viver ainda, e se mesmo assim não tiver, se acontecer alguma coisa, porque Deus queria ali naquele momento que você faça valer a pena a sua vida, no último instante da sua vida, até o último instante, que você não olhe para as coisas com um olhar de tristeza e de angústia, que você não olhe para as coisas com dificuldade, falando: Deus sabe, tanto está difícil, porque eu pedi tantas vezes e aquilo não aconteceu. Mas da vontade de Deus, no momento certo, tudo vai romper e as coisas vão se abrir, o céu vai se abrir e as coisas vão cumprir na sua vida e na minha vida. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos orar.
Que esta canção não seja apenas palavras. Que a nossa fé se jogue, Deus. Se jogue nos teus braços. Que nós nos joguemos em teus braços. E vejamos com fé, Deus, toda a esperança que o Senhor nos deu. O dia que o Senhor morreu numa cruz por mim, por cada um de nós. Senhor, que o seu sangue convertido a nós foi justamente para mostrar que existe um amor verdadeiro. Um amor que ninguém nunca vai conseguir, Deus, pagar. Não é a minha atitude, não é meu jeito de ver as coisas. Não é nada que eu possa fazer, Deus, vai pagar o que o Senhor fez por mim. Mas essa fé, Senhor, que nos determina a continuar a nossa caminhada de fé e esperança, crendo em dias melhores, crendo na promessa do Senhor, crendo, Deus, que todos os nós podem se desatar, que as coisas podem romper, que o Espírito Santo pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Que a graça e a misericórdia de Deus, o amor de Jesus Cristo, que possa nos alcançar e nos acompanhar, fazendo nós caminharmos a nossa caminhada de fé, junto com o Senhor, crendo em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Queridos, quem dera pudéssemos nos abraçar, quem dera pudéssemos olhar nos olhos uns dos outros. A gente, quando olha para a Escritura, a gente fica tentando, se já tivesse todas as respostas, o que eu devo fazer? Isso, isso e isso, se você fosse lá e fizesse. Mas nós vamos caminhando de fé em fé, vamos sendo transformados de glória em glória. Tem dia que o dono de uma empresa fala, o que eu vou fazer? E ele faz algo achando que aquilo é a melhor coisa que ele faz. O grande problema é que as nossas escolhas são contaminadas por nossa natureza. Então, que o Espírito de Deus possa te conduzir nas suas escolhas. Que você tenha a habilidade para ouvir a voz dele e saber que ele está com você. Às vezes você está fazendo uma escolha, sabe aquele negócio que você está pisando na água, você não sabe se vai afundar? Mas que o Espírito Santo possa te conduzir, te levar, e ele faça cada dia mais em você e através de você. Amém? Hoje às 20 horas nós temos live mais uma vez. Terça-feira às 19 horas. Em breve nós teremos novidades. Domingo que vem é domingo das mães, Dia das Mães. Então, se organizem, mamães, mesmo as que estão online, para estar conosco, para que nós possamos celebrar aqui um domingo especial. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Abrace seus parentes, dê um abraço por nós. Que Deus o abençoe cada dia mais e possa fazer com que essa semana seja maravilhosa na sua vida. Deus te abençoe.